queria, sem demora, passar a palavra para o pastor Carlos Henrique, porque ele tem muito... eu estou imaginando que a chama está aí... Continua, a chama está aí. Então vamos orar. Eu queria pedir que o pastor Carlos Henrique já viesse aqui, pastor, por favor. Que aí você já assume aí, certo? A gente vai orar a Deus. E... Quer orar, pastor? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado pela vida de pastor Carlos Henrique. Obrigado pela unção na vida dele. Obrigado por esse departamento, porque Tu entregastes um ao outro, nos entregastes um ao outro. Obrigado pelo amor que está em nossos corações, assim, transcende todas as dificuldades. Assim, muito obrigado por isso. Queremos Te pedir agora, em nome de Jesus, Senhor, que Tu estejas trabalhando na vida dele, fluindo, ó Senhor, da mesma maneira que Tu tens feito, ó Senhor, para que nós possamos beber desta fonte, ó Senhor. Em nome de Jesus, toma conta deste lugar, toma conta de nossos corações e não permita-nos, ó Senhor, que as nossas dificuldades, nossas incertezas, ó Senhor, nossas preocupações roubem, ó Senhor, a beleza da Tua santidade em nós. Em nome de Jesus, opera de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a você. Graças e paz, queridos. Bom que vocês estão aqui. Alegria. A gente está fazendo um novo começo nessa nova etapa aí. E nós vamos nos exercitar para começar na hora e acabar na hora. Tá certo? Então, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Já louvamos a Deus. A gente vai prosseguir com esses encontros. Era um desejo do nosso coração que nós fizéssemos um encontro dos homens, né? E eu tenho certeza que vocês vão ser mobilizadores de outros homens. Porque segunda, nós conversamos sobre isso, né? Adelmo e Edson. Porque a gente já vem no pique de final de semana, cai na segunda e passa o resto da semana na batalha. E eu creio que isso vai dar certo. Como a gente não quer demorar nessa reunião, nosso compromisso é 8h30, nós terminamos. Se você depois quiser comer mais um pouquinho do lanchinho ali, você fica à vontade, mas 8h30 nós vamos terminar. Porque aí você pode ir cedo para casa, pode vir direto do trabalho para cá, se você quiser, se for o teu caso, vai ter sempre um lanche ali, amém? Eu quero ler, eu vou deixar um videozinho que o pastor Álvaro mandou, pastor Álvaro Retes, me mandou um vídeo para vocês, sem barba, vocês não vão nem reconhecê-lo. Essa é a verdade. Vocês não sabem nem quem é, vai pensar que é filho dele, né? Mas eu vou deixar só no finalzinho, são 3 minutinhos que ele manda um recado para vocês, bem apropriado para o nosso encontro aqui. Eu quero ler Êxodo capítulo 3. Nós não vamos ficar usando esse tema da chama. Por quê? Deus usou isso, eu não sei nem como foi que aconteceu. Essa é a verdade, porque o tema do retiro era homens de verdade e o poder de Deus, né? Da onde que veio esse negócio de chama, rapaz? Né? Foi porque eu estava me preparando, né, com um grupo que ficou em oração, aquele grupo de apoio, e Deus me deu essa palavra, né, de Timóteo, né, 2 Timóteo, e que fala exatamente dessa reacendendo a chama do dom que está em ti. E eu fiquei com esse negócio de chama e agora o negócio pegou. Só que nós não vamos continuar com esse nome de chama, que chama é o nome do congresso dos jovens na nossa igreja. Amém. Você pode dizer assim, mas está tudo pegando fogo, glória a Deus. Hã? Mas não é bem assim. Nós vamos deixar esse nome, a gente já está orando aí, pensando no nome para esse nosso encontro. Por que nome? Porque a gente simplifica a coisa no nome. E a gente pode marcar esse encontro aqui numa segunda-feira. Será que vocês conseguem? Vamos fazer uma experiência? Nós vamos fazer uma experiência. Toda segunda-feira nós vamos estar aqui. Das 19 às 20h30. Das 19 às 20h30. De 19 a 19h30 é comunhão, é o lanchinho, é boas-vindas, é conversando, botando em dia alguma coisa. Começa um pequeno louvor e uma palavra de Deus, a gente vai orar juntos e a gente vai para casa. Que tal? Gente, vocês não estão sentindo falta disso, não. Eu estou sentindo falta de não encontrar vocês apenas em retiro. Esse negócio da gente ficar se abraçando só lá no retiro não dá certo, não. Aproveita, fica de pé, dá um abraço no teu irmão. Diga que bom que você está aqui nessa noite.
Pronto, é um abraço rápido. Não é para abraçar todo mundo, não. Pronto, volta. Rapidinho. Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. Sabe uma coisa? Uma coisa que eu creio que Deus criou. Deus criou essa comunhão gostosa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você disser para qualquer amigo teu no trabalho, eu fui para um encontro no final de semana com 200 homens, eles vão dizer, o que você fez lá, rapaz, para ir para um encontro desse? E nós descobrimos que a gente pode ter um tempo tão precioso na comunhão, né? E nós vamos promover essa comunhão. Nós não queremos nada de divisão, nada de confusão, nada de briguinha. Chega, gente, a gente já é tão pressionado na vida, é ou não é verdade? Nós queremos comunhão, nós queremos unidade. Nós vamos promover isso nas nossas conversas. Chega de ficar dando alfinetada nos outros, se veio, se não veio, se fez, se não fez, se errou, se não errou. Nós vamos eliminar isso da nossa linguagem, de qualquer tipo de comunicação que a gente tiver, amém? Êxodo capítulo 3. E eu vou aqui, estou com o meu relógio, vou marcar direitinho, que vocês sabem que eu gosto de olhar para o relógio, né? Principalmente quando eu tenho pouco tempo. Êxodo 3. Eu vou falar, esse manter a chama para mim é de tudo que Deus falou conosco no retiro, eu ainda estou ruminando. Você ainda está assim? Que eu ainda estou pensando em tudo que Deus falou conosco. E me veio à mente esse personagem fantástico que é Moisés. Capítulo 3 está falando exatamente de um estágio que está Moisés. E só você começando a ler, eu vou ler poucos versículos por causa do tempo, depois você pode ler em casa. Você parece que não sabe exatamente o que aconteceu antes desse episódio, a não ser que você conheça o texto. Olha o que diz. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, que é o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Ele não sabia que era um anjo. Ele só viu uma sarça ardendo, né? Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Ficou encantado com aquilo. Porque a sarça não se queima. Por que ela não se queima? Eu vou lá, eu tenho que chegar perto. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou e disse, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela fique nesse tempo de abertura desse encontro com os homens da nossa igreja, que tu possa mover cada homem da nossa igreja para a gente estar junto, Senhor. E a gente não quer estar junto só em retiro, não. A gente quer estar junto semanalmente, com a tua graça, com a tua bondade. Ministra no nosso coração através da tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Eu fiquei pensando, como é que a gente vai manter tudo que Deus falou conosco? Porque você pode se sentir assim, um tanto que sobrecarregado com tanta coisa que Deus falou contigo. E há uma proposta aí da gente gravar, pensando primeiro colocar no site da igreja, mas por causa das palestras muito voltadas para a conversa de homem, os irmãos estiverem interessados, depois pode procurar o Edson e o Adelmo, vão fazer uma lista para produzir os CDs ou MP3 para que você possa ter as mensagens do retiro com você. Sua esposa pode ouvir? Claro que pode ouvir. A gente não quer colocar no site da igreja. Porque se você lembra bem, tem algumas coisas que ele falou assim, bem coisa de homem mesmo, né? Nada complicado, mas eu acho que para botar no site, qualquer pessoa entrar, eu não acho que é aconselhável. Então eu fiquei pensando assim, de tudo que Deus falou conosco, eu falei, como é que nós vamos manter isso? E me veio uma palavra na mente,
potencializar. Eu fiquei buscando assim, eu não costumo fazer isso não, mas eu busquei. O que é potencializar? É incrementar, é desenvolver. Tem um outro verbo aí, ó, fomentar. Tem outro, fortalecer, intensificar. Então, a gente tem que parar com esse negócio da gente parece que, ó, eu peguei essa escada porque essa é a figura que eu fiquei pensando com relação aos homens. Nós voltamos do retiro, né? Vamos dizer, onde que você estava quando você foi para o retiro? Estava aqui embaixo? Ou você já estava aqui em cima? Com todo respeito, não acho que ninguém estava aqui em cima não, viu? Ó, vamos dizer que você estava aqui. Primeira mensagem, qual foi? De peregrino. Gente, fala aí a verdade. Qual foi a mensagem? A mensagem de peregrino que mexeu muito contigo. Mexeu contigo? Você que estava lá, mexeu? Uma coisa que marcou foi o quê? O peregrino tem que aprender a largar as coisas, né? Não é isso? Olha o desafio. Segunda mensagem foi qual? Rapaz, homem, silêncio do homem. Para com isso, cara. Você está exercitando isso em casa? Você tem que exercitar. Ainda bem que eu sou baixinho. Terceira mensagem. Uma geração de órfãos. Por quê? Nós viemos de uma geração de órfãos e nós estamos criando órfãos dentro de casa porque nós não damos atenção para os nossos filhos. Que lamentável, né? Qual foi a outra mensagem? A identidade que fala o quê? Do poder de Deus na nossa vida, não foi? Foi? Não, fique tranquilo, porque eu não passo disso aqui, cara. Eu não passo disso. Você está pensando o quê? Que eu ia pedir para o Edson fazer isso? Então, olha só, querido. Mas para a gente subir isso tudo aqui, eu espero que você não esteja descendo. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui foi feito para a gente subir. Isso não foi projetado para a gente descer. Essa é a verdade. E aí eu fiquei pensando, tudo que aconteceu na vida desses homens de Deus é um projeto de potencializar, de crescer, de desenvolver. Não foi diferente com Moisés. Ele estava no Egito, criado num palácio, ele era um príncipe, gente. Aí você diz assim, mas ele já estava lá em cima. Não no propósito de Deus, necessariamente. Por quê? Porque Deus estava preparando ele para algo maior. Mas ele fez umas besteiras. E eu fiquei pensando, como é que nós vamos potencializar isso tudo, gente? A gente precisa trabalhar esse assunto de como é que eu vou manter essa chama. E eu estou agora traduzindo como é que eu vou potencializar tudo que Deus está fazendo na minha vida e tudo que Ele tem falado comigo. Eu não posso guardar essas mensagens, gente. Eu tenho que desenvolver isso. Como é que eu vou desenvolver? Colocando na prática. Você está colocando na prática a questão do silêncio, que talvez é a coisa que mais mexe com a gente mesmo, que o homem tem mania de ficar calado? Hein? Você tem que falar. Você tem que buscar conversa. Gostei do irmão, nem sei quem foi que colocou lá. Gente, ora, por favor, que eu não consigo falar. Foi muito sincero o irmão, que Deus te abençoe, a gente precisa disso lá naquele meio de comunicação. É dizer, orem por mim, eu estou com dificuldade com isso, para nós estarmos buscando. E eu tirei alguns pontos só que eu quero pensar, olhando para Moisés. Você sabe bem da história, o que aconteceu com ele? Ele simplesmente se negou. Quando Deus fala com ele e diz que tem uma missão para ele, ele nega. Eu estou vendo Moisés calado, pensando no que Deus tinha falado com ele. Mas você sabe principalmente por que ele se cala? Você tem ideia por que Moisés fica calado? Ele fica calado porque ele não acredita no potencial que ele tinha. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, gente. Você não tem ideia o que Deus é capaz de fazer através da tua vida. Eu vou falar sempre isso, sabe por quê? Porque o diabo bota a gente lá para baixo. Essa sociedade pisa na gente, mas o nosso Deus nos valoriza. Eu me lembro de Gideão.
malhando trigo no lugar de pisar a uva, no lagar. E o anjo aparece para ele e diz o quê? Homem valente. Valente? Ele estava escondido, morrendo de medo dos amalequitas. Mas é assim que Deus nos vê, com esse potencial. E nós vamos passar isso para os homens da nossa igreja, gente. Você tem um potencial tremendo de Deus na tua vida. Deus olhou isso em Moisés. Deus viu isso. É a primeira coisa que eu quero que você guarde. Deus viu o potencial que tinha em Moisés. Deus trabalhou isso na vida de Moisés. E ele esperou ele ficar num momento de bem vulnerável. Você já viu que quando você está vulnerável, é a hora que Deus vem e começa a te moldar. Porque enquanto você estiver com o nariz assim, ó, achando que não está precisando de ajuda nem de Deus, você vai quebrar a cara. Mas quando você está vulnerável, ele estava quebrado, esse homem. Deus aparece para ele. Eu gosto de pensar nisso, querido. Sabe o que é? Que Deus tem coisas tremendas para fazer. E não vai fazer só através de pastores e de líderes. Deus vai fazer através da tua vida também. Quando eu vejo projetos pequenos que estão fazendo uma mudança tremenda na sociedade. E a nossa igreja está completando 20 anos esse ano. E nós já temos uma mensagem que está sendo passada do pastor Marcos para os departamentos. Semana que vem vocês já vão ver uma pequena apresentação, que direção que essa igreja está caminhando com relação a esses 20 anos. E os homens de verdade vão estar envolvidos nesse projeto. E Deus vai usar a tua vida. Você crê nisso? Então, o potencial para você governar a tua casa, o potencial para você cuidar dos teus funcionários, para você ser um bom funcionário, potencial incrível que nós temos, gente. Gente, de verdade, que a gente está acostumado com essa história. Você podia imaginar que esse medroso desse Moisés, que disse que não sabia nem falar, ia liderar uma multidão de pessoas? E depois ele é chamado do homem mais manso na face da terra. Que conversa é essa? Sabe por quê? Porque Deus viu o potencial na vida dele. E que potencial. Então, acabou essa coisa de ficar fugindo, de se sentir sem direção, de botar desculpas. A gente tem que parar com isso, gente. A gente dá muita desculpa para Deus. E a gente acaba se escondendo atrás dessas desculpas. Deus teve que dizer para ele. Ele disse, porque eu não sei nem falar. Vamos dizer que ele fosse gago mesmo. Deus já ficou, peraí, rapaz, tá, tudo bem. Só para você não inventar mais nada. Arão, vem cá, Arão. Vai com teu irmão, vai, ajuda. Ele fica como profeta, você fica traduzindo. Vai lá, vai lá. Então, não dê desculpa. Pode falar para o irmão que está ao teu lado. Irmão, para de dar desculpa, porque Deus quer usar a tua vida. Pode parar de dar desculpa, porque Deus quer usar a tua vida. Segundo lugar, quando eu fico pensando nesse potencializar, crescer, desenvolver, o que eu preciso fazer? O que acontece em retiro? O que é isso aqui? Eu estou o quê? Retiro, a gente recarrega as nossas energias, não recarrega? Eu estou imaginando, meu Deus, quanta coisa que a gente pode fazer para recarregar nossas energias. Isso aqui recarrega a minha energia. Você sabe como é que eu estava esse final de semana? Quebrado, com cálculo renal, com dor, pensando em ir para o hospital. Eu tinha que pregar ontem no culto das 17 horas. Não vim para o culto da manhã, não tinha condições nenhuma, tomei remédio, fiquei dopado, dormi. Acordei, eu digo, eu vou para o culto. Eu tinha uma motivação. Eu vou pregar a palavra de Deus. Voltei do culto, expeli o cálculo. Eu expeli um cálculo grande, gente. Aí vocês dizem assim, isso foi coincidência. Não me interessa. Eu fui para o culto, eu fiquei renovado com a palavra que Deus me deu e que eu entreguei ao povo. Como é que você recarrega as tuas energias? Olha, nós fazemos muito disso. O homem gosta de comer um churrasco, né? Mas olha só, eu estou falando de coisa espiritual. Como é que você recarrega as tuas energias? Sabe o que Deus fez com Moisés? Deixou ele para o deserto.
E deserto, nós encorajamos vocês, é um tempinho que você separa para você buscar a Deus. Quem gosta de devocional, vamos produzir devocionais, vamos botar lá no Facebook ou no site da igreja. A gente está pensando em tudo isso. Pode ter devocional todos os dias. Não tem problema. Onde é que você recarrega as tuas forças? É o quê? Numa vigília? Talvez seja esse encontro pequeno aqui, de 1h30. E uma palavra e uma mensagem que vai ficar no teu coração para o resto da semana, além da mensagem de domingo. Então eu tenho que recarregar a minha energia. Eu tenho que ter uma hora que eu tenho que parar. Sabe como que Deus atraiu Moisés? Fez uma sarça, uma árvore, pegar fogo e não se queimava. E Deus tem uma maneira toda especial de aparecer para a gente, sabia disso? Ele não vai aparecer para todo mundo igual. Por isso que eu não gosto de fórmula. Faça isso, que acontece isso. Não acontece. Deus fala com cada um de nós de uma forma diferente. E Ele vai usar as Escrituras, com certeza. Mas Ele vai usar uma sarça. Deus nunca usou um momento de férias para você receber ser recarregado. Quem que nas férias você gosta de um tempo assim para ficar pensando? Quem é recarregado com uma boa leitura de livro? Quem é recarregado? Quem gosta de ver um bom filme? Estou falando de filme que edifica a tua vida, né? Que te tira uma lição moral. Né? Quem é que gosta de... Só o fato de estar em comunhão com um grupo menor, com outro casal, outra família, isso te dá um ânimo. Como é que você recarrega a sua energia? Sabe o que Deus fez para Moisés? Vem cá, eu vou te mostrar essa sarça. Quando ele chegou perto da sarça, Deus disse para ele, nem chega mais perto, que agora eu estou aqui, e o lugar que eu estou é santo. E Deus vai se fazer santo cada vez mais na nossa vida, queridos. Nesses momentos de busca, de oração, pequenos momentos, Deus vai recarregar as nossas energias. Você crê nisso? Você crê nisso? Então se prepare que você vai ver o que Deus vai fazer. E para fechar, eu fiquei pensando assim, tudo bem, Moisés finalmente cedeu e resolveu obedecer a Deus. É ou não é? Final da história foi o quê? É que ele obedeceu. Para potencializar esses homens de verdade, nós temos que qual foi o primeiro que eu falei? Eu tenho que... Primeira coisa que eu falei, eu tenho que acreditar que eu tenho um potencial tremendo de Deus na minha vida. Segundo lugar, o quê? Eu tenho que recarregar as minhas forças, a minha energia, essa coisa que me alimenta espiritualmente. Tem muito homem que fica passando ruim, vai se recarregar lá no retiro. Não funciona isso não, gente. Vamos parar com isso. Mas para terminar, eu fiquei pensando, que foi quando Moisés tomou a decisão de obedecer. Ó, tem 10 minutos ainda, tá vendo? Disciplina para o pastor aqui pregar em meia hora, né? Ele decidiu obedecer. Sabe o que vai resolver esses encontros aqui se você não colocar em prática? Zero. Sabe o que resolve retiro com tanta mensagem bonita? Pode ouvir até outra vez. Se você não obedecer, sabe o que vai acontecer? Zero. Sabe, esse negócio de potencializar vai tudo por água abaixo, se você não obedecer o que Deus falar contigo. E eu estou falando de coisas pequenas. Tem algumas coisas que são grandes, né? Mas Deus, de um modo geral, não pede para a gente coisas grandes, não. Ele pede pequenas coisas. Se eu for fiel no pouco, o que vai acontecer? Aí ele me coloca no muito. Mas o teste de Deus nunca é com grandes coisas. Ele te testa nas pequenas coisas. Você é um homem de Deus dizimista? Isso é pequeno. Isso é uma coisa espiritual. Se você não é, obedeça a Deus. Você é um homem fiel à tua esposa? Não tenho sido, pastor, até aqui. Obedeça a Deus. Seja fiel à tua esposa. Você ama teus filhos e investe no potencial de Deus na vida deles? Pastor, eu não tenho feito isso, não. Eles estão mais como um órfão lá na minha casa. É a hora de você investir na vida dos teus filhos. E orar por eles. Você pode imaginar o potencial de Deus na tua vida? Potencial.
potencializar, incrementar. Se prepara que Deus vai incrementar a tua vida. Que Ele vai intensificar coisas tremendas. Os homens que não foram para o retiro, nós queremos todos que ouçam as mensagens do retiro. Que nós queremos estar unidos nessas conversas todas do retiro, não é? É verdade? Amém? Muito bem. Eu quero orar, porque quando Moisés resolve obedecer, ele vai, e é na obediência que os milagres de Deus começam a acontecer. Feche seus olhos, bota a mão no ombro do teu irmão assim, com muito carinho. Muito obrigado, Senhor, por esse nosso encontro pós-retiro, e que essa chama continue ardendo no nosso coração de cada homem. Aqueles que não puderam estar aqui, tem alguns viajando, tem alguns impedidos por causa do trabalho. Que Tu continue abençoando os homens dessa igreja, Pai. Nessa nova etapa, e com Edson e com Adelmo, essa nova liderança, que Tu possa usar esses irmãos com a Tua graça. Faz isso. Obrigado pela mensagem, que ela fique guardada no nosso coração, e a nossa oração em nome de Jesus.